da maneira prática de interpretar o direito para os clientes de vocês. Então, quando você sai da faculdade e chega para fazer uma pós-graduação da Faculdade SESG, você encontra todo mundo, todo um arcabouço que vai fazer você entender o direito nos anos que a gente está vivendo e que vai te possibilitar estar muito mais bem preparado para os desafios que vem a seguir. Então, vem olhar as pós-graduações em até 12 meses e você sair totalmente transformado para encarar a realidade do direito no país. Vamos juntos! Chegou a hora de elaborar a peça! Se você está entre os que se apavoram com a segunda fase do exame de ordem, fique tranquilo que o SES tem muita coisa preparada para te salvar. E que forma melhor para te ajudar do que ensinando como começar uma peça. E aqui eu já vou te dizer que a primeira coisa é identificar a peça. Mas vamos seguir que isso não é tudo. Como vocês sabem, a segunda fase do exame de ordem é composta por uma peça prático-profissional valendo 5 pontos e mais 4 questões discursivas, cada uma valendo 1,25. E você deve obter nota igual ou superior a 6 para ser aprovado. Então, acertar a peça é fundamental para a sua aprovação, porque só com ela você já tem 5 pontos. Vamos às dicas, mas antes, já deixa o seu like, é importante para a gente saber que você está gostando do conteúdo. Se tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou te responder e a gente vai conversar um pouquinho. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Dica número 1. Treine bastante. O treino é a dica mais importante para toda a sua jornada até a vermelhinha. O exame de ordem é treino, galera. Quanto mais você praticar, mais frescas as peças estarão na sua cabeça. Também é importante que você treine peças diferentes, mesmo aquelas que não foram muito cobradas historicamente, porque assim você vai estar preparado para qualquer coisa. A dica número 2 é que você pense na fase processual em que está o caso da prova e quais peças são possíveis nessa fase. Por exemplo, a fase recursal no processo penal é possível apelação, recurso em sentido estrito, agravo de instrumento. Também é válido que você divida as peças com base na fase processual em que você usará cada uma delas. Por exemplo, no processo penal, se você identificar que o caso da questão está na fase recursal, então você saberá que as opções de peças são apelação, recurso em sentido estrito, agravo de instrumento. Já se você estiver na fase de execução, será agravo de execução ou algum pedido autônomo. Dica número 3. Lembre-se quais peças têm estruturas parecidas. É comum que as peças de uma mesma fase processual tenham as estruturas parecidas. Lembre-se dessas estruturas. Por exemplo, os recursos costumam ter a peça de interposição e as razões recursais. Essas coisas ajudam você a memorizar o que terá que ser colocado na sua peça. E a dica número 4 é que você use o vademecum ao seu favor. Poder usar o vademecum na segunda fase é uma grande vantagem. Então aproveite bastante isso e use de forma estratégica. Você não pode, obviamente, fazer anotações ou marcações que levem à estrutura da peça, mas você pode marcar alguns artigos chaves que são comumente usados e isso também vai te ajudar demais. Então a peça não precisa mais ser um fantasma na sua segunda fase. Sempre que precisar, antes da sua prova, revise as dicas aqui desse vídeo e vamos juntos até a sua aprovação. Esse recado é para você, advogado. Se você se formou recentemente e quer começar a ganhar dinheiro e quer começar a trabalhar na sua área, nós temos vários cursos de prática. E se você já é um advogado experiente, mas quer mudar de área, também temos vários cursos de prática que vão lhe ajudar a abrir novos horizontes para você exercer a sua profissão de advogado com dignidade, com eficiência. Curta e veja lá todos os cursos que nós temos de prática no SES Curso Online. Vamos juntos? Alô, alô, pessoal, uma boa noite a todas e a todos. Estamos ao vivo em mais uma aula, em mais uma transmissão aqui do SERS OAB. Boa noite, professor Arthur Trigueiros. Boa noite, equipe aqui do SERS. Eu começo, Arthur, antes de passar a palavra,
já dizendo para essa galera querida que nós estamos dando início à semana da revisão, aquilo que eu chamo de semana da aprovação. Nós temos aulas de segunda a sábado, aulas ao vivo, aulas focadas, tentando otimizar o tempo. Nós temos aqui 1 hora de aula hoje. E já informando vocês, pessoal, que o último simulado, ele já está na plataforma, tá, pessoal? O simulado 5, com correção em vídeo, já está na plataforma. Não deixem de fazê-lo também, porque, claro, os simulados, eles trazem o que nós acreditamos em termos de peças, em termos de teses. Então, no simulado 5, com correção em vídeo, tem mais uma pecinha para vocês que, olha, pode ser que apareça, tá? Eu não vou dar spoiler, mas está lá. E o vídeo de correção também, meu amigo, @Prof. Trigueiros. Salim, boa noite a todos os nossos alunos, alunas aqui hoje na plataforma do CERS. Também essa aula nossa está sendo transmitida no aberto lá no YouTube, então galera que está nos assistindo lá no canal do CERS OAB no YouTube, muito boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Hoje, 24 de abril de 2023, estamos a poucos passos, efetivamente, a poucos dias da aprovação. Daí esse nome, né? A nossa Semana da Aprovação. E para a gente abrir a Semana da Aprovação, gente, não tem jeito. Quando vocês abrirem o caderno lá de prova, vocês vão se deparar com o quê, em primeiro lugar? Com a peça. Vocês vão iniciar a prova pela peça. Então, hoje, o nosso objetivo aqui é o de trabalharmos com as principais peças do ponto de vista estatístico, aquelas mais cobradas pela FGV. Mas para a gente falar das peças, eu tenho que voltar naquela famosa linha do tempo processual penal. Para a gente identificar a peça e não ter medo de errar, e não tem como errar a peça, porque para cada momento processual admite-se uma peça específica, nós vamos fazer 2 linhas do tempo. Uma linha do tempo processual, que nós vamos falar de fase da ação penal, tá bem? E uma linha do tempo processual que nós vamos falar ou chamar de fase recursal, tá bem? Então, Salim, eu vou projetar aqui na tela para todos os nossos alunos e alunas, uma telinha em branco. Bora desenhar aqui a nossa linha do E aí tempo. eu fico aqui para colocar eventual artigo de lei, vai me dizendo, tá? Perfeito, Salim. Estou Linha respondendo do o chat tempo. também. Sim, sim. Lembrando que a gente não vai abrir para perguntas, hein, pessoal? Pergunta aqui no aberto, não. Hoje a aula tem que ser linear aqui. Mas vamos lá. Nossa linha do tempo processual. Quais são os atos processuais que nós temos em regra aqui no processo penal? Tudo se inicia com o ato de oferecimento da petição inicial. E no processo penal, a petição inicial ou será a denúncia para os crimes de ação penal pública, ou será a queixa ou a queixa-crime para os crimes de ação penal privada. E, excepcionalmente, até mesmo a queixa-crime para crimes de ação penal pública, quando houver inércia do Ministério Público. Mas, nesse caso, fala-se em queixa-crime ou em queixa subsidiária, ou em ação penal privada subsidiária da pública. Mas, repetindo, tudo começa com o oferecimento da denúncia ou da queixa. Ato seguinte ao oferecimento da denúncia ou queixa, nós vamos ter o despacho do juiz que admite a denúncia ou queixa. E o despacho judicial que admite a denúncia ou a queixa é denominado de recebimento. Recebimento da denúncia ou da queixa. Até então, nós temos uma relação processual angular. Por que uma relação processual angular? Nós temos a acusação em um polo, é o sujeito ativo da relação processual. Aí a acusação eu chamo de ou Ministério Público ou querelante, no caso da ação penal privada. E eu tenho o juiz. É uma relação linear ou uma relação angular. Mas isso não basta no processo penal, porque todo processo penal terá que ter um réu. E o réu ingressa na relação processual por meio de um ato de comunicação processual que vocês sabem o nome, a famosa citação. É a partir da citação que o réu é chamado a integrar
a lide penal, a relação processual, e oportuniza-se a ele o quê? A defesa. É a partir da citação que se instaura, que se inaugura a possibilidade de contraditório e ampla defesa. Por isso, pessoal, tão importante que vocês observem se a citação está correta. No processo penal, a gente tem que lembrar que a citação, a rigor, é sempre por mandado cumprido por oficial de justiça. A citação no processo penal, ela é pessoal, tá bem? Diferente do processo civil, que nós temos como regra a citação por carta, por correio, via postal. No processo penal não tem dessa, não. A citação é pessoal. Excepcionalmente, a citação vai ser ficta, ou por edital, réu em local incerto e não sabido, paradeiro ignorado, ou o réu que se oculta para não ser citado, a citação por hora certa ou com hora certa. Sempre observem essa questão se o enunciado trata como o réu foi citado. Eventualmente, vai vir lá alguma tese, alguma preliminar de nulidade por vício de citação. Mas seguindo na linha processual, nós temos o oferecimento da denúncia ou queixa, o ato de recebimento da denúncia ou queixa, e no processo penal, no direito penal, o recebimento da denúncia ou queixa é um marco importante na questão da prescrição, porque o recebimento da denúncia ou queixa interrompe o prazo prescricional. Certo, gente? Recebimento da denúncia ou queixa é marco de interrupção da prescrição. No caso, a prescrição da pretensão punitiva, tá bom? Realizado o recebimento da denúncia ou queixa, ato seguinte, a citação do réu. E aí, abre-se então a oportunidade para uma primeira peça. Eu já vou colocar em outra cor aqui, uma corzinha verde. A primeira peça que nós vamos ter, em regra, aqui no processo penal, é a nossa resposta à acusação. Como identificar que a peça cabível é uma resposta à acusação? O enunciado terminar dizendo que o réu foi citado. E terminou ali. Ora, após a citação do réu, qual o ato processual subsequente? A resposta à acusação. A peça por meio da qual a defesa apresenta, num primeiro momento, a sua manifestação. Tá bem? Depois a gente comenta sobre a resposta à acusação. Apresentada a resposta à acusação, o processo segue. O processo segue para quê? Nós sabemos que da resposta à acusação pode acontecer o quê? Ou haver uma absolvição sumária, com fundamento no 397 do CPP, pode até mesmo haver, com a resposta à acusação, a rejeição tardia da denúncia ou da queixa, certo? Pode haver uma absolvição sumária, pode haver uma rejeição tardia da denúncia ou da queixa, mas se não acontecer nada disso, não é, Salim? Se o réu não for absolvido sumariamente, se não houver uma rejeição tardia da denúncia ou queixa, o processo segue. E o processo segue para a designação de audiência. Audiência de instrução. Audiência de instrução. Lembrando que na audiência de instrução há uma ordem a ser seguida. O réu sempre fala ao final. Lembrem-se que na audiência de instrução, o ato de encerramento dela é o interrogatório do réu, jamais o ato de abertura da audiência. O ato de encerramento é o interrogatório do réu. Lembrando também que há uma ordem na inquirição das testemunhas. Testemunhas de acusação primeiro, testemunhas de defesa depois. Lembrando que não pode haver a inversão na colheita da prova oral sob pena de nulidade. Sempre fiquem espertos com essa situação. Lembrando, Arthur, Fala, Salim. Que exatamente esta sua observação foi colocada em um dos nossos simulados. Sim. Lembrem, o juiz primeiro ouviu, eu acho que era uma acusada até naquela peça, ele primeiro ouviu a acusada e depois houve a inquirição das testemunhas. Então nós temos uma nulidade, houve uma ofensa ao princípio da ampla defesa e ao próprio devido processo legal.
Porque o artigo 400 do CPP diz que o interrogatório é o último ato. Tá bom, pessoal? Nulidade, portanto, uma preliminar. Com certeza. Aí nós temos, então, que encerrada a audiência de instrução, pessoal, nós passamos à fase de alegações finais. A rigor, no processo penal, as alegações finais iriam ocorrer por meio de debates orais, tá? Em audiência, só que é claro que na OAB isso não é possível, então nós temos a etapa dos memoriais. Primeiro, os memoriais da acusação. Sempre a acusação fala primeiro. E somente em segundo lugar, os memoriais da defesa. Ah, deixa eu até colocar de verde. Deixa eu mudar aqui a cor. Espera lá. Não, filho, não é para apagar. Eita. Agora sim. Vou colocar de verdinho aqui para ficar organizado. Memoriais. Memoriais. Primeiro da acusação. E somente depois os memoriais da defesa, sempre nessa ordem. E a fase da ação penal se encerra com a prolação de uma decisão. Ok? Se encerra lá com a nossa S, a nossa sentença. Tá bem? Percebam que nessa linha do tempo processual, nossa linha 1, em que nós trouxemos os atos processuais lá do procedimento comum, não estou trazendo os atos processuais, embora bastante parecidos, lá no rito do júri, tá? Estamos falando da linha do tempo processual de maneira global. Inicia-se com o oferecimento da denúncia ou queixa. Ato seguinte, o juiz verifica se estão presentes ou não os requisitos da denúncia ou queixa, artigo 41 do CPP. Se tudo estiver ok, o juiz recebe a denúncia ou a queixa, lembrando que o ato de receber a denúncia ou queixa é marco interruptivo da prescrição, artigo 117, inciso 1º do nosso Código Penal. Aí avança para a triangularização da relação processual com a citação do réu, o chamamento do réu para se defender em juízo. Citado o réu, surge a nossa primeira peça, a resposta à acusação. Da resposta à acusação, ou o juiz vai absolver sumariamente o réu e o processo penal está encerrado ali de maneira boa, de maneira benéfica para o réu, com fundamento no 397 do CPP, ou ainda poderá haver a rejeição tardia da denúncia. A gente até pode colocar aqui o fundamento, é o 395 do CPP. Se houver a rejeição tardia da denúncia, morreu o processo também, ali. Não sendo o caso de absolvição sumária nem de rejeição tardia, o processo segue para a designação de audiência de instrução. Lembrando que sempre a acusação fala primeiro, a defesa fala ao final. O interrogatório do réu é o ato de encerramento da audiência de instrução. Finda a audiência de instrução, passamos à fase de alegações finais, em que as partes apresentam as suas derradeiras manifestações, as suas últimas manifestações. As alegações finais, a rigor, são verbais, falamos disso, mas, excepcionalmente, elas serão por escrito, e é assim que cai na prova da FGV. Os memoriais, em primeiro lugar, da acusação, e se o enunciado encerrar, Salim, com a acusação apresentou sua última manifestação, requerendo a procedência da ação penal, requerendo a condenação do réu nos termos da denúncia, e terminou aí, é claro que depois dos memoriais da acusação, nós temos os memoriais da defesa. E, finalmente, os autos vão conclusos ao juiz para a prolação de sentença. Aqui temos, então, duas peças possíveis, a resposta à acusação e os memoriais. Tudo bem, pessoal? Lembrando, pessoal, que muito provavelmente uma das peças que nós estaremos revisando hoje estará no domingo para vocês, tá? Prestem atenção, porque eu vejo aqui, Arthur, muitas perguntinhas aqui no chat, qual é a aposta e qual é a aposta. Calma, pessoal, vamos revisar, nós falaremos das apostas mais para o final da nossa semana, tá? Estamos revisando as peças top 5, todas têm grande probabilidade, possibilidade de aparecer.
provavelmente não vai haver uma grande inovação aqui. Uma dessas de hoje será a peça de vocês. Como nós dissemos, gente, a probabilidade enorme, estatisticamente falando, é a FGV cobrar uma das 5. Resposta à acusação e memoriais já estão aqui na tela. Temos mais 3, lá na linha do tempo processual, na fase recursal. Tudo bem? Até para ficar bem claro para vocês, eu vou colocar aqui linha do tempo processual, vou chamar de fase da ação penal. Fase da ação penal. Leia-se, até a prolação da sentença. Esse material escrito aqui depois vai para vocês lá na plataforma. Fiquem sossegados, vocês terão acesso a esse nosso material. Mas avançando, Salim, depois dessa linha do tempo processual, eu tenho a linha do tempo processual na fase recursal, tá? Bora lá. Linha do tempo processual, fase recursal. Algum áudio tá vazando, gente. Acho que é da Franciele Brito. Por favor, Franciele. Obrigado. Linha do tempo processual. Agora, fase recursal. Salim, hoje eu tirava umas dúvidas de alguns alunos no Telegram e houve lá alguma certa, não vou dizer polêmica, não é nem polêmica, mas dúvida. Quando que eu vou ter memoriais do júri ou quando que eu vou ter um rese? Porque a palavra pronúncia vai acabar aparecendo às vezes nos dois. Quando a gente fala de júri, pessoal, o ato quase de finalização do rito do júri na primeira fase, que é a fase de sumário da culpa, vai ser o quê? Os memoriais da acusação. E é claro que o promotor, em regra, ainda mais numa prova da OAB, o promotor vai pedir o quê? A pronúncia. O promotor quer que o réu seja submetido a julgamento perante o conselho de sentença, perante o plenário, a fase de plenário, tá bem? Então, não confundam porque o enunciado fala, Salim, o Ministério Público, em sua derradeira manifestação, requereu a pronúncia do réu nos termos da denúncia. Isso é um rese? Claro que não. Porque depois dos memoriais da acusação, nós temos os memoriais da defesa. Teríamos memoriais da defesa lá no rito do júri. Pessoal, então, deixa eu me meter, Arthur. Aí tu vai tomando uma aguinha. Pessoal, o rese é recurso. E recurso ataca a decisão do juiz. Então, se o juiz falou na pronúncia, falou e decidiu pronunciando o nosso cliente na prova, aí cabe o rese. Agora, antes, não tem decisão do juiz. O que tem é um pedido do promotor pela pronúncia. E aí vocês vão oferecer os memoriais pela não pronúncia, ou seja, pela impronúncia, pela absolvição sumária, pela desclassificação, mas não tem decisão do juiz ainda. Vocês só vão utilizar o rese se houver decisão do juiz pronunciando. Simples assim. Gente, não existe recurso sem decisão, tudo bem? Isso vale para todo o sistema jurídico. Processo civil, processo do trabalho, processo penal, o pressuposto lógico de qualquer recurso é uma decisão. Se o enunciado não traz a informação de que houve a prolação de uma decisão, pode ser uma sentença, pode ser uma decisão interlocutória, não dá para a gente pensar em recurso. Então é simples assim. Por isso que tem uma segunda linha do tempo, que é o que eu estou fazendo agora. A nossa linha do tempo processual na fase recursal. E para nós pensarmos em fase recursal, o que eu tenho que ter, gente? Na fase recursal, eu tenho que ter uma sentença. Eu tenho que ter aqui, eu vou colocar de maneira geral, uma decisão judicial. Alguns livros falam em provimento jurisdicional, e aí tem toda uma classificação teórica, mas que não nos interessa agora. Eu tenho a prolação de uma sentença. E aqui, pessoal, ou de uma decisão judicial, aqui em sentido amplo. Proferida uma sentença, eu posso ter de cara duas possibilidades, gente. Proferida uma sentença, eu vou ter uma apelação do CPP ou eu vou ter uma apelação do GCRIM. Vejam, ou eu vou ter uma apelação do CPP ou eu vou ter uma apelação do GCRIM. Isso vai depender do procedimento
que esteja seguindo aquele processo criminal. Vamos ter apelação do CPP ou apelação do GCRIM. Depois eu falo dos fundamentos legais de cada peça top 5. Por enquanto, só a identificação. Proferiu sentença, gente, pensa o seguinte. João foi condenado, João foi absolvido. Não tenham dúvida, contra essa sentença vai caber apelação, ou do CPP ou do GCRIM. Tudo bem? Beleza? Posso falar, meu querido amigo? Claro. Pessoal, lembrem que existe uma possibilidade de nós buscarmos um esclarecimento de uma sentença que condena ou absolve. São os embargos de declaração. Agora, pelos embargos de declaração, vocês não querem modificar a decisão. Se vocês quiserem modificar a decisão, é como o Arthur disse, é a apelação. Seja do CPP ou, se o rito é o sumaríssimo da 9.099, lá do GCRIM. Tá? Pelos embargos de declaração, vocês querem esclarecer uma decisão ou querem complementar a decisão que é omissa. E assim, uma informação para vocês. Tradicionalmente, a FGV, ela não pede embargos de declaração. Ela, num exame muito, muito antigo, e antes de ela trabalhar com esta técnica que trabalha hoje, porque quando ela quer a apelação, ela diz, faça a peça diferente do habeas corpus e dos embargos de declaração. Só que no exame bem antigo, ela disse, faça a peça diferente do habeas. E nada falou sobre embargos de declaração. Então, teve que aceitar lá atrás, como peça alternativa, embargos de declaração. Agora, fora esta vez, a FGV não tem a tradição de cobrar como peça embargos declaratórios. Agora, eles podem muito bem aparecer lá nas discursivas, lembrem disso, tá? Com certeza, Salim, foi ótima a tua intervenção, por quê? Porque é claro que em relação à sentença cabem os embargos declaratórios. Não se trata de uma peça top 5, por isso que eu nem tinha trazido aqui, mas sim, relevante vocês saberem que é claro, se uma sentença for omissa, obscura, contraditória, ambígua, serão oponíveis os embargos declaratórios. Mas por que não cai na FGV? Porque é uma peça muito simples, uma peça que não tem, a rigor, o condão de modificar o ato decisório. Até excepcionalmente, os embargos podem ter esse efeito modificativo quando a sentença for omissa, tiver deixado de apreciar uma tese. E quando se deixa de apreciar uma tese, é possível que a sentença traga uma modificação substancial ao julgado. Mas, a rigor, os juízes dizem, opa, você está querendo mudar minha sentença? Recorra. E, no caso, o recorra é apele. Tá bem? Isso em relação à sentença. Agora, pessoal, eu tenho uma terceira linha do tempo, Salim. E não dá para a gente fugir dela. Eu tenho que falar de uma outra linha do tempo para vocês, que é a linha do tempo na fase recursal envolvendo o júri, tá? Linha do tempo, fase recursal, júri. Então, bora lá. Nós sabemos que no júri o juiz tem 4 possibilidades. Então, foge à regra geral que nós temos lá. Um rito comum, ordinário ou sumário vai desaguar numa sentença. Ou uma sentença que condena, ou uma sentença que absolve, ponto final. No júri, o panorama é diferente, porque o CPP nos traz 4 possibilidades. O juiz pode, num primeiro momento, pronunciar. Então, nós podemos ter uma pronúncia. Ok? Também podemos ter uma desclassificação. Ainda podemos ter uma impronúncia e podemos ainda ter uma absolvição sumária. E o panorama se modifica a depender da decisão. Se eu tenho uma decisão de pronúncia, a única decisão a rigor que submete o réu para ser julgado perante o tribunal do júri
é a pronúncia. Por que eu estou falando a rigor, Salim? E aí você me corrija se eu estiver equivocado. Existe a desclassificação imprópria para outro crime doloso contra a vida. Você pode ter denunciado uma mulher por homicídio, mas em verdade ela cometeu infanticídio. E aí o juiz pode, se for o caso, desclassificar no sentido de não admitir a acusação para homicídio doloso, mas sim para infanticídio. Mas ainda assim, a ré será submetida a plenário do júri. Mas ele continua competente, né? Ele desclassifica, mas continua competente porque o crime continua sendo de júri. É uma desclassificação imprópria que é efetuada, muito excepcionalmente, ao final da primeira fase. Mas isso é tão raro, gente, que nem vale a pena a gente entrar em tantos detalhes aqui. O que vale é vocês lembrarem o seguinte: contra uma decisão de pronúncia ou de desclassificação, o recurso cabível é o nosso rese. E o rese... Lembrando, Arthur... Fale, Salim. P... Não, vai escrevendo aí, eu só vou te ajudando, assim. Que P de pronúncia é uma consoante, D de desclassificação é uma consoante e R de recurso em sentido estrito é uma consoante também. Então, a consoante anda com consoante. Agora, o Arthur vai falar lá embaixo. Aí vocês vão ver que o I de impronúncia é uma vogal, o A de absolvição sumária é uma vogal e o recurso vai ser uma vogal também, porque será A de apelação. Olha esse macete como é top. Não, esse é maravilhoso, né? E aí nós temos, então, o 416 do CPP como fundamento da apelação. Então, percebam como abre-se um leque no júri, diferente do rito comum ordinário ou sumário. Se a decisão tiver sido de pronúncia, que é o que, como regra, iria vir numa prova de OAB, o réu foi pronunciado, a gente vai interpor o recurso em sentido estrito. A gente quem? A defesa, porque a acusação ganhou. Aspas, a acusação ganhou. Se o réu for pronunciado para ser julgado perante o tribunal do júri, era o que a acusação, em regra, iria querer. Quem é que tem interesse em recorrer? A defesa, mediante interposição de rese. Agora, na desclassificação, Salim, como regra, quem vai ter interesse em recorrer não é a defesa. Por quê? Aquilo que era um crime doloso contra a vida, que iria sujeitar o réu a ser julgado perante o tribunal do júri, agora está saindo da competência do júri e indo para um juízo singular, um juízo comum. Então, em regra, quem vai interpor rese em caso de desclassificação, por exemplo, de homicídio doloso para lesão corporal seguida de morte, é o MP. O MP vai falar, não é lesão seguida de morte, houve dolo na produção do resultado morte. Isso aqui tem que ir para plenário do júri. É o MP que vai interpor o recurso em sentido estrito. Excepcionalmente, daria para a gente pensar a própria defesa interpor um recurso em sentido estrito aí de uma desclassificação. Pensa lá, Salim, um homicídio qualificado pela conexão com roubo, aí o MP fala lá no final, olha, em verdade não ficou caracterizado aqui o dolo na morte, mas é um latrocínio, que é pior ainda, né? É pior ainda do que um homicídio. A pena é maior, concurso, né? Para o MP é uma tese boa até. Se for o caso, se constatar durante a instrução, havia uma relação ali, um nexo entre o roubo e o resultado morte. Opa, isso aqui não é homicídio, isso aqui é latrocínio. Até a dita, né, a denúncia, faz lá uma mutatio libelli e fala, não, isso aqui tem que ir para outro juízo. Mas é uma situação excepcional. Agora, se o réu for impronunciado, gente, ou se houver a absolvição sumária, que são decisões que encerram ali o processo, o recurso cabível será a apelação com fundamento no 416. Então, essa linha do tempo vale para o júri, gente. Tá bem? Beleza? Joia! Mas eu tenho que fazer uma outra linha do tempo agora. Então já trouxemos, Salim, como peças top 5 até agora, a resposta à acusação, os memoriais, a apelação, tanto a apelação ali comum quanto eventual apelação aqui em sede de júri. Já falamos do rese, que é uma das peças top 5 também. E nos resta agora uma última linha do tempo,
que é a linha do tempo na fase da execução penal, tá? Então vamos lá. Linha do tempo na fase da execução penal. Linha do tempo na fase da execução penal. E aqui nós vamos ter palavras-chave para a identificação de que o processo está em grau de execução ou em fase de execução. Tem que vir no enunciado, gente, uma informação fundamental, que houve o trânsito em julgado. Houve uma condenação definitiva. O que significa uma condenação definitiva? Uma condenação que não desafia mais recurso. Operou-se a coisa julgada no processo penal. Transitou em julgado uma sentença condenatória, porque não existe execução penal de sentença absolutória, exceto se for uma absolvição imprópria para aplicação de medida de segurança. Instaura-se ali uma fase de execução para verificação do andamento da medida de segurança. Mas não existe execução penal de absolvição de sentença absolutória própria, né? Uma absolvição lá com fundamento no 386 do CPP, ou no rito do júri, uma absolvição sumária do 415 do CPP. Transitou em julgado, morreu, não tem o que ser executado. O que se executa, gente, no Brasil é pena, é sanção penal. Em verdade, eu prefiro falar em sanção penal. Penas e medidas de segurança. Mas transitou em julgado? Transitou. Inicia-se, então, a nossa fase de execução penal. E a fase de execução penal, ela é recheada de incidentes, de pedidos incidentais. Como assim? De incidentes ou de pedidos incidentais? Todos aqueles benefícios que vocês se lembram da execução penal, eles surgem aqui, após o trânsito em julgado. Progressão de regime, livramento condicional, saída temporária, são benefícios. Ou então, aspas, malefícios na execução, como regressão de regime, não é, Salim? Uma apuração de uma falta grave, perda de dias remidos. A gente tem incidentes, aspas, benéficos para a defesa e incidentes prejudiciais para a defesa. Mas, graças a Deus, há uma uniformidade de tratamento na execução penal. Como assim? Todo incidente ou todo pedido incidental na execução, ele deságua em uma decisão. Não é sentença, é uma decisão. E essa decisão, gente, vai desafiar um único tipo de recurso, que é o agravo, ou, como nós chamamos, agravo em execução ou agravo de execução. Vamos lá. Contra essa decisão, teremos o nosso agravo em execução. Portanto, gente, é uma peça top 5, sim, está nas estatísticas como uma das peças mais cobradas da FGV, no entanto, é uma peça facílima de ser identificada. Facílima. Transitou em julgado a condenação, então o nosso cliente já iniciou o cumprimento da pena dele e sobreveio algum tipo de decisão judicial, alguma decisão. Foi pleiteada a progressão de regime, foi pleiteado o livramento condicional, foi pleiteado uma saída temporária, ou ao contrário, Salim, o MP pediu o reconhecimento de uma falta grave pelo cometimento de um crime doloso. Pediu lá a regressão de regime. O sujeito cumpria a pena no regime aberto ou semiaberto, o MP suscita a instauração ali de um incidente na execução penal para apurar uma falta grave, por exemplo, e como consequência pede a regressão de regime. Se o juiz decretar a regressão de regime, é uma decisão proferida na execução penal. Qual é a única peça cabível? E aqui vocês não precisam ter medo de errar. A única peça cabível é o agravo em execução com fundamento no 197 da LEP, da Lei 7.210 de 84. Essas são as nossas linhas do tempo, pessoal. Linha do tempo comum,
lá da fase da ação penal, uma linha do tempo especial para o júri, tá bem? Especial para o júri, uma linha do tempo para a execução penal. Certo? E Arthur, apenas Vale, complementando aqui, colaborando, né? Lembrem desta linha que está na tela, execução penal. É muito importante vocês identificarem o trânsito em julgado. Claro, fase de execução penal pressupõe o trânsito em julgado. Agora, também é importante que vocês identifiquem que houve decisão do juiz, porque o simples trânsito em julgado pode conduzir a uma outra peça. Sim. Pode conduzir, por exemplo, a revisão criminal, eventualmente até o habeas, né, Arthur? Agora, sim, é decisão do juiz da execução, na fase da execução da pena depois do trânsito em julgado. É isso aí. Boa. Nosso objetivo aqui não é falar de todas as peças, pessoal. Nosso objetivo é falar das top 5, certo? Quais foram, então, as peças top 5 que nós identificamos nessas linhas do tempo? Lá na fase da ação penal, lembra? Depois da citação do réu, resposta à acusação. Depois da audiência de instrução, alegações finais por memoriais ou memoriais. Memoriais da acusação primeiro, depois memoriais da defesa. Proferida sentença, lembra? Contra a sentença que condena ou que absolve, que cabe? Apelação. Ou do CPP ou do GCRIM. E o Salim bem lembrou também, cabem os embargos declaratórios, mas não como peça top 5, tá? Top 5 mesmo, apelação. Apelação CPP, apelação GCRIM. Aí vimos a questão do júri. O júri é um mundo à parte, porque no rito especial do júri, artigos 406 a 497 do CPP, nós temos lá que a primeira fase do rito do júri se encerra com 4 possibilidades, certo? A pronúncia, a desclassificação, a impronúncia e a absolvição sumária. Claro que, estatisticamente, historicamente, sempre que caiu rese na FGV, era rese de pronúncia. Então, essa palavra pronúncia, João foi pronunciado e terminou aí, você pode ter absoluta certeza que é um recurso em sentido estrito, com fundamento no 5814 do CPP. Agora, não. O nosso cliente foi impronunciado. Opa, impronúncia vogal. Lembra da dica do Salim? Impronúncia e absolvição sumária são vogais. As vogais vão com o recurso que também é vogal, que é a apelação. Aí, Henrique, você me pergunta assim, bom, e se o enunciado falar, professor, que o meu cliente foi absolvido sumariamente no júri? Isso é bom para o meu cliente. É a melhor decisão no rito do júri. Absolvição sumária. Faz coisa julgada material. É a melhor decisão do júri para o réu. Quem que vai ter interesse em recorrer? A acusação. E aí viriam contrarrazões. A gente sempre tem que lembrar, nas peças top 5, o irmão gêmeo ali, a irmã gêmea. Apelação, contrarrazões de apelação. Rese, contrarrazões de rese. RA não tem contrarrazões de RA, nem contrarrazões de memoriais. Só se fala em contrarrazões recursais. Então, se nós temos, na estatística da FGV, 2 peças de ação penal e 3 peças recursais, as 2 peças de ação penal somente são elas, RA e memoriais. Agora, na fase recursal que nós temos apelação, rese e agravo em execução, a gente nunca pode esquecer da outra face da moeda, que são as contrarrazões, gente. Tá bem? Ainda que seja uma peça top 5, Salim, pode ser que caia, sei lá, contrarrazões de rese. Contrarrazões contrarrazões de rese, por exemplo, houve desclassificação de homicídio doloso para homicídio culposo. O MP fala, não. Mas não. O Natan está fazendo assim, ó. Não nada quero demais, contrarrazões. gente. Contrarrazões é uma peça maravilhosa, pessoal. Pessoal, quebrem isso, esse preconceito contra as contrarrazões. Sabem por quê? Vocês não precisam ficar catando tese, pessoal. Vai estar expressamente no enunciado que o MP, nas razões, pediu A, B e C. Ou D, E, entendeu? O MP pediu, por exemplo, 3 coisas. Vocês vão rebater 3 coisas. E provavelmente virá uma preliminar de intempestividade, que é o que sempre vem. O MP, ele vai apresentar, vai interpor a apelação, por exemplo, ou o res, no prazo errado, perdeu o prazo. Então, nós teremos uma
preliminar de intempestividade, e depois o nosso trabalho no ponto 2 do direito é rebater os tópicos do MP. É isso aí, pessoal. Seria uma delícia cair contra razões, sendo muito honesto, ótimo. sendo sincero. Por quê? Porque continua sendo peça bipartida igual recurso, com a diferença de você já conseguir rebater as teses. O MP pede 3 teses para serem acolhidas as razões recursais dele, a gente vai ter 3 teses para serem utilizadas em contrapartida ali nas razões. Nada muito complicado. Mas vamos a mais alguns esclarecimentos aqui sobre as peças top 5, pessoal. Vamos lá, eu vou projetar na tela aqui para vocês, começando com as peças da ação penal, tá? Peças top 5, lá da fase da ação penal. Só para recapitular o que pode e o que não pode, gente. Vamos lá. Primeira peça top 5, resposta à acusação. Vamos aos detalhezinhos sobre a RA, gente? Chance de cair ínfima, porque foi a última prova. O último exame 36, caiu RA. Então, a chance ínfima, mas não importa, é peça top 5. Vamos lá. Primeiro, fundamento legal, artigos 396, 396-A do Código de Processo Penal. Certo? Cuidado que no rito do júri muda. Então, eu vou colocar aqui, ó, rito comum. Ponto e vírgula. Se júri 406 CPP. Tudo bem, gente? 396, 396-A, rito comum. Se for júri, 406 do Código de Processo Penal. O prazo da nossa resposta à acusação, gente, 10 dias. 10 dias, nosso prazo de resposta à acusação. Certo? Objetivo principal de uma resposta à acusação: gerar uma absolvição sumária. Fundamento 397 CPP. Certo? O objetivo principal da RA: produzir uma absolvição sumária com fundamento no 397 do CPP. Cuidem dos incisos. Temos 4 incisos lá, cada inciso tem relação com um tema principal ali, a gente tem que colocar o inciso correto. Mas agora, é claro que também cabe a arguição de nulidades. Óbvio que numa resposta à acusação, cabe a arguição de nulidades. Não podemos nos esquecer de uma peculiaridade. Rol de testemunhas. Lembram disso? Rol de testemunhas pontua mesmo que o enunciado não fale nada em testemunhas. É o momento oportuno para rolar testemunha. O que não pode, Franciele, numa RA, que não fale nada do nome de testemunha, você colocar Joana, Leila. Peraí, você inventou. O enunciado não falou em Joana e Leila. Então você põe lá testemunha, testemunha 1, testemunha 2, ou só testemunha, 3 pontinhos, sem inventar dados. Isso é muito importante. Mas isso é, então, o básico da resposta à acusação. E lembrando aqui, palavra-chave da resposta à acusação. Qual que é a palavra-chave? Citação. Terminou em citação o enunciado, a gente já sabe que a peça cabível vai ser uma resposta à acusação. Certo? Salim, alguma colocação aqui geral sobre a RA? Eu acho que tu falaste tudo aqui em relação à RA, lembrando que o nosso objetivo principal é a absolvição sumária, mas é um momento em que vale o princípio da concentração da matéria de defesa, então a gente alega tudo, né? Desde preliminares, nulidades, nós juntamos documentos, coisa que não vai aparecer provavelmente numa peça. Agora, lembrando que já caiu há pouco a RA, né? Não sei se eles vão colocar de novo a RA, né, Arthur? Muito difícil, né, Salim? Repetir
Não que a FGV já não tenha feito isso com a apelação, né? Isso. Já aconteceu de cair seguidamente 2 apelações, mas não é da tradição da FGV fazer isso. Mas vamos prosseguir. Outra peça da fase da ação penal, top 5. Arthur, já que tu me abriste a palavra aí, só lembrando a galera que em 2 peças, só em 2, vocês vão arrolar testemunhas, ou pelo menos colocar rol de testemunhas. Ainda que não apareçam testemunhas no enunciado, coloque o rol e coloque em testemunha 1 e 3 pontinhos, só para mostrar à banca que vocês sabem que é o momento de arrolar testemunhas. É a RA e a queixa. E deu para bola. Nestas, vocês arrolam testemunhas. Nas demais, não. Tá bom, pessoal? Exatamente, gente. Aí, ó, vou agora colocar a nossa peça 2 na tela de vocês, memoriais. Então, vamos lá. Peça 2. Memoriais. Os memoriais, pessoal, palavra-chave para a gente identificar que são memoriais. A acusação ou o MP, a depender ali se o crime for de ação pública, ou o querelante, se o crime for de ação penal privada, requereu a condenação. Em suas derradeiras alegações. Então vai vir alguma expressão, gente, que denote que o processo penal está ali no finzinho, Franciele. Vai estar ali no finzinho. Mas se o último ato foi a acusação, o Ministério Público pedindo a condenação do réu nos termos da denúncia, ou pedindo a pronúncia se for um júri, certo? Na primeira fase do júri, a gente já sabe que nós teremos os memoriais da defesa. Vamos lá. Fundamento legal dos memoriais. Aqui está fácil. Artigo 403, parágrafo 3º CPP. E a vantagem nessa linha, inclusive no júri, a gente invoca por analogia aqui o 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Então, não vai variar o fundamento legal. É o 403, parágrafo 3º e o 404, parágrafo único do CPP, professor. Quando já caiu essa dúvida, a FGV aceitou os 2, Franciele. Quando era para ser o 404, parágrafo único, que são os memoriais apresentados depois de alguma diligência em razão do encerramento da instrução, mas sem a finalização da fase instrutória, aí abriu-se uma diligência e depois as partes falam em memoriais. A FGV aceitou o fundamento do 403, parágrafo 3º, então tenham certeza que esse é o fundamento legal que deve aparecer lá no preâmbulo da sua peça. O prazo dos memoriais, 5 dias. Tranquilo, certo? E aqui, nosso objetivo principal. Olha o que eu vou colocar para vocês, pessoal. Tudo. Objetivo principal. Tudo. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Tudo que vocês puderem imaginar, seja de teses de direito material, teses de direito processual, a gente traz aqui nos memoriais. Significa dizer teses de mérito, principais e subsidiárias. Portanto, tudo, certo? Eu vou ter teses absolutórias, mas eu posso ter teses subsidiárias, desclassificação, regime, pena, sursi, PRD, tudo aquilo que a gente já estudou em aulas passadas, a gente pode utilizar aqui em teses de mérito. E, claro, podemos ter teses processuais. As nossas famosas preliminares. Claro que as preliminares vêm antes, né, pessoal? Então, primeiro eu tenho as teses processuais e depois eu tenho as nossas teses meritórias. Aqui, os memoriais são uma peça preferida da FGV? Sim, pessoal. Tem chance de cair? Sim, tem chance de cair. Por que que os memoriais constituem uma peça boa? Porque demonstra conhecimento do candidato.
O que a FGV quer? Demonstração de conhecimento do candidato. Então, cabe a muita coisa para ser alegada aqui. Tá bem? Muita coisa pode ser alegada em sede de memoriais. Nada de testemunha aqui, nada disso, hein, gente? Por favor, tá? Nossos objetivos principais: teses processuais e teses de mérito. Tá bem? Terceira peça. Apelação. Palavrinha-chave. Fulano foi condenado. Lembrando que o juiz pode condenar ou absolver, mas claro que na nossa prova a palavra-chave é a condenação. O cliente de vocês vai vir condenado, seja pelo juiz do Juizado Especial Criminal, e aí é a apelação do 82 da 9.099, seja pelo juiz de uma vara criminal ordinária, e aí será a apelação do 593 CPP. Ó, então já estou até colocando os fundamentos legais possíveis. Se o processo tramitou pelo rito sumaríssimo, tá certo? Artigo 82 da Lei 9.099, GCRIM. E aí, até a questão do prazo, né, Salim? Muda. 10 dias. Perfeito. 10 dias. Está expresso no 82, parágrafo 1º da 9.099. E já aproveitando, porque eu já até escrevi no chat lá, no caso de contra-razões, são 10 dias também, está no 82, parágrafo 2º, tá, pessoal? Da mesma 9.099. Agora, pessoal, se for apelação do CPP, fundamento 593, inciso 1º, prazo 5 dias. 5 dias para a interposição. A gente vai utilizar o prazo de interposição e não o prazo de razões, que seriam 8 dias. Tá bem? Daqui a pouquinho eu já falo da contrapartida, que são as contra-razões, tá, gente? Para vocês identificarem também. O que mais? Apelação. Objetivos. Olha só, mesma ideia, gente. Tudo que puder beneficiar o réu, Franciele, a gente utiliza aqui na nossa apelação. Sejam teses processuais, sejam teses de mérito. Ah, mas de novo as teses de mérito podem se subdividir em teses principais e subsidiárias? Sim, com uma diferença. Aqui nós já sabemos que o nosso cliente foi condenado. Nos memoriais eu não sei ainda. Por isso que os memoriais, se a gente for analisar, não é, Salim? Até um pouquinho mais difícil do que uma apelação. Embora Sim. Os memoriais sejam peça única, a gente meio que fala no escuro em razão do princípio da eventualidade. A gente vai alegar tudo. Agora, na sentença condenatória, querendo ou não, o enunciado vai nos conduzir. Olha, o João foi condenado, o juiz utilizou como fundamento para condenar isso, isso e aquilo, fixou a pena tal, regime tal. Então, querendo ou não, Franciele, a gente já vai ter ali alguns dados mais concretos para a gente conseguir utilizar ali no recheio da nossa apelação. Mas sim, cabe em uma apelação teses principais de mérito, eu posso ter absolvições por vários motivos, certo? E também posso ter teses subsidiárias, desclassificação, caso mantida a condenação, que a pena seja tal, que o regime seja tal, que substitua a PPL por PRD. Mesma linha dos memoriais, a gente utiliza aqui para a nossa apelação. Agora, eu vou fazer um 3.1, Salim, seriam as contra-razões, tá? Perfeito. Enquanto tu faz aí, vejam, pessoal, que na verdade, o que nós alegamos em memoriais, nós também alegamos em apelação. Isso é bom que vocês lembrem. O que se alega em memoriais também se alega em apelação, e aí vocês, claro, vão se preocupar com a formalidade da peça, porque memoriais é peça única e apelação é peça bipartida. Gente, como é que a gente vai identificar que a nossa peça seriam de contra-razões de apelação? Fácil. Nós vamos ter aqui a seguinte informação. A
acusação recorreu. Não foi a defesa que recorreu, gente. Foi a acusação que recorreu. Foi o Ministério Público, foi o querelante que não se conformou com aquela sentença e recorreu. Ora, partindo dessa informação do enunciado, que inconformado, o Ministério Público interpôs o recurso. Não iriam entregar de bandeja, que é um recurso de apelação. Iria dizer que houve interposição do recurso cabível. Aí você, como advogado, foi intimado para apresentar a peça cabível, diversa de habeas corpus, privativa de advogado, enfim, no sentido de prosseguir na defesa ali dos interesses do cliente. A nossa peça será de contrarrazões de apelação. Quando eu falo em contrarrazões de apelação CPP, Salim, me corrija se eu estiver errado, deixa eu só mudar a cor aqui da tinta. Se forem contrarrazões CPP, o fundamento será o artigo 600. Tá bem? Artigo 600. Perfeito, já coloca aí 8 dias para a galera já fixar bem. É isso aí. Prazo de 8 dias. Então, cuidado, hein, gente? Não confunda com o prazo para apelar. O prazo para apelar, 5 dias. E aí, temos mais 8 dias para a apresentação das razões. Na FGV, tudo junto, lógico. Mas na prática forense, haveria 2 momentos. 5 para interpor e 8 para arrazoar. Se a parte recorrente tem 8 dias para arrazoar, a outra parte tem que ter o mesmo prazo, né? Paridade de armas, isonomia, 8 dias também para apresentar as contrarrazões. Certo? Tudo bem? Se for GCRIM, Salim, o que a gente coloca lá como fundamento legal se for contrarrazões de apelação? 82, parágrafo 2º, 10 dias. Então, pessoal, fundamental vocês, ao fazerem o CCPA, CCPE e TP, identificarem qual o rito, porque senão muda completamente a peça, gente. Uma coisa é a peça de contrarrazões de apelação, CPP. Fundamento, artigo 600, prazo 8 dias. Olha só como muda tudo, Franciele. Agora, se forem contrarrazões de apelação GCRIM, o fundamento é outro, artigo 82, segundo da Lei 9.099, no prazo de 10 dias. Arthur, meu querido. Fale, Salim. Deixa eu só alertar o pessoal, porque assim, ó, tem pergunta do Neto, e aí no mesmo sentido, pergunta da Carol. É isso aí. Sabrina, olha só. Apelação não são 2 peças. Na verdade, vocês têm uma peça bipartida. Vocês têm 2 partes nesta peça de apelação. Vocês fazem a interposição, que é dirigida ao juiz prolator da decisão, e vocês fazem as razões, que são endereçadas, se for a apelação do CPP, ao Tribunal de Justiça, porque sempre cai Justiça Estadual, se caísse Justiça Federal, seria o Tribunal Regional Federal. E se for Juizado Especial Criminal, as razões são endereçadas à turma recursal. Conforme nós ensinamos vocês, tem todos os meus modelos lá. No caso das contrarrazões, é mais ou menos a mesma coisa. Só que vocês não vão interpor contrarrazões. A interposição é do recurso, quem interpõe é o recorrente. Nas contrarrazões, nós somos os recorridos aqui. Então, vocês farão uma petição dirigida ao juiz, também prolator da decisão, pedindo para o juiz encaminhar as contrarrazões para o tribunal. Então, para o juiz receber esta peça de vocês e mandá-la para o tribunal. E aí as contrarrazões em si são encaminhadas ao Tribunal de Justiça, ou se for Juizado Especial Criminal, a turma recursal. Tá? Bipartida também. Salim, é basicamente uma troca de nomes, porque continua sendo bipartida. As contrarrazões são bipartidas. Por quê? Eu tenho a petição de apresentação ou a petição de oferecimento das contrarrazões e depois eu tenho as contrarrazões. Então, ao invés de você colocar razões de apelação, é contrarrazões de apelação, egrégio tribunal. Tudo fica igual, mas com uma vantagem, a peça de contrarrazões.
é muito mais fácil contestar do que você fazer o recurso. É muito mais fácil você contra-arrazoar, porque você já tem ali a necessidade de o enunciado trazer a informação de quais argumentos foram utilizados pela acusação. Franciele, por exemplo, o réu foi absolvido. O promotor pediu a condenação, certo? Por tal crime, por tal razão. Ainda pediu regime inicial fechado e pediu reconhecimento da reincidência. Caramba, eu já vou saber que 3 foram os pontos alegados pelo MP naquela apelação e eu vou ter provavelmente 3 pontos a serem apresentados nas contrarrazões para que eu rebata o teor ali da acusação. Por isso que eu coloquei objetivo. O objetivo das contrarrazões é apresentar uma resposta ao recurso da parte contrária. Rebater as teses da parte contrária. Então acaba sendo fácil. Só dá medo porque é alguma coisa que foge, aspas, à normalidade. Aquelas tendências da FGV. Mas é o tipo de peça que eu ficaria feliz, sinceramente, se caísse. Porque do ponto de vista formal não tem nada demais. Ao invés de você vem interpor recurso de apelação, não. Vem apresentar contrarrazões de apelação, com fundamento no artigo 600 do Código de Processo Penal pelos motivos a seguir aduzidos. Termos aí requer o encaminhamento dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado tal, termos em que pede deferimento, local, data e acabou. Vai pular as linhas ali, Franciele? Contrarrazões de apelação. Recorrente é a parte contrária. Recorrido ou apelante, Ministério Público. Apelado somos nós, a defesa. Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, colenda Câmara Criminal, nobres desembargadores. E aí você apresenta as suas contrarrazões. Gente, nada demais, sinceramente. Mas vamos lá. Fizemos, então, a apelação e as contrarrazões de apelação. Vamos agora para a nossa peça 4. Qual que é a nossa peça 4? É o recurso em sentido estrito. Nosso RESE. Nada de abreviatura RESE, hein, gente? É recurso em sentido estrito. Como que a gente identifica na FGV que a peça é um RESE? O réu foi pronunciado. E Arthur, sempre caiu de pronúncia. Fale, nós Salim. tivemos ali uma aluna que nos pergunta o seguinte, mas por que vocês falam só de pronúncia? Afinal, qual é o cabimento do RESE? O RESE, pessoal, cabe, e eu respondi isso aí já no chat, estou só reproduzindo aqui a todos, tá? O RESE, ele serve para atacar qualquer decisão interlocutória que está no 581. Então, vocês têm que ler o 581 CPP. Todas as decisões são atacadas pelo RESE. Só que a FGV, em todas as vezes, 100%, em que cobrou o RESE para atacar a decisão de pronúncia. Por isso acaba sendo um macete nosso para vocês. É isso. Gente, se o RESE for de pronúncia, aí o fundamento é o 581, inciso 4º do Código de Processo Penal. Certo, pessoal? Prazo. Qual que é o prazo do RESE? 5 dias. Eu tenho 5 dias para interpor o RESE e 2 dias para apresentar as razões, mas não é esse prazo que a gente vai utilizar ali na FGV. A gente vai utilizar o prazo de interposição. Peculiaridade do RESE que pontua. Vocês já sabem, né? Juízo de retratação que deve aparecer na petição de interposição. Vocês têm que pedir a retratação na peça de interposição. E o fundamento do juízo de retratação, 589 do Código de Processo Penal. Tá bem? Objetivo do RESE. Se for de pronúncia, cuidado, não é, Salim, o equívoco de imaginar que todo RESE de pronúncia eu vou pedir a despronúncia ou a impronúncia. Preferimos a expressão despronúncia, tá?
Preferimos a expressão despronúncia. Mas se o rese for contra uma pronúncia, eu tenho 3 possibilidades. Eu posso postular a despronúncia. E aí o fundamento é o 414 do CPP. Eu posso postular a desclassificação para um crime não doloso contra a vida, e aí é o 419 do CPP, ou eu posso postular o melhor dos mundos para o réu, a absolvição sumária, prevista no 415 do CPP. E lembrando que... Desculpa, Arthur, desculpa. Claro, manda. Lembrando que nada impede, pessoal, que nós tenhamos uma tese principal aqui, que é, por exemplo, um pedido de absolvição sumária, e tenhamos uma tese subsidiária. Por exemplo, um pedido de desclassificação. Então, eu quero a absolvição, mas na eventualidade de vossas excelências não absolverem sumariamente o fulano de tal, que é o recorrente, então se postula subsidiariamente a desclassificação, porque o crime não é doloso contra a vida. Nada impede. Não tem nada de... Vejam como não é uma coisa nossa. Seria uma peça até legal, né, Salim? Porque, historicamente, quando pedia rese, ou pedindo despronúncia ou absolvição sumária. Acabava não vindo 2 teses, mas podia vir. Tese principal de mérito, legítima defesa, para você dissertar sobre a legítima defesa, que enseja absolvição sumária, pelo 415, ou tese subsidiária, desclassificação, por uma lesão corporal seguida de morte. Perfeito. Não é? Porque fica caracterizado que o resultado morte não decorreu de dolo, decorreu de culpa do agente. Então vejam, perfeitamente possível que caia um rese, tese principal absolvição sumária, ou uma tese principal de despronúncia e uma tese subsidiária de desclassificação. Só cuidado, em rese de pronúncia, a gente não discute pena. Vocês estão me entendendo? Não discutimos pena em rese. A única coisa que a gente pode discutir em rese de pronúncia, e já falamos disso em aula passada, é a eliminação de eventual qualificadora. Isso a gente já falou, né? Até é possível. Você fala, olha, se for o caso de mantida a pronúncia, de ser mantida a pronúncia, tem que se eliminar a qualificadora do motivo fútil, do motivo torpe, por tal motivo. Já trouxemos, inclusive, simulado nesse sentido. Tá bem? Beleza? E aqui, pessoal, questão das contrarrazões. As contrarrazões de rese. Imagine que o nosso cliente tenha havido a desclassificação, Franciele, de homicídio doloso para lesão seguida de morte. O MP falou não, o MP interpõe o rese, e contra este rese da desclassificação, nós vamos apresentar contrarrazões de rese. Fundamento 588 CPP. Prazo 2 dias. 2 dias para as contrarrazões de rese. Certo, gente? Tudo bem? Beleza? E para fecharmos, nossa quinta e última peça, agravo em execução. Teremos palavras-chave determinantes para a identificação do agravo em execução. Trânsito em julgado. Ou então o enunciado fala em condenação definitiva. Ou o enunciado fala, não é, Salim? Fulano já está cumprindo pena. Já está cumprindo pena. Esses são os indicativos de que já está inaugurada a fase de execução penal. O agravo em execução tem como fundamento o 197 da Lei 7.210 de 84, que é a nossa LEP. Artigo 197 da Lei 7.210 de 84. O prazo é de 5 dias. Aí vocês vão me perguntar qual que é o fundamento legal. Não tem. E, em verdade, nós temos uma súmula do STF, súmula 700 do STF, que vai falar lá
do prazo de 5 dias, que é o mesmo prazo do recurso em sentido estrito. Peculiaridade do agravo em execução é a mesmíssima peculiaridade do rese, juízo de retratação, já que o processamento do agravo em execução segue o mesmo procedimento do recurso em sentido estrito, juízo de retratação. Inclusive, vocês vão invocar o mesmo artigo da retratação do rese, que é o 589 do Código de Processo Penal, e isso lá na interposição. Tudo bem, pessoal? Da peculiaridade e objetivo do nosso agravo em execução. Combater decisão proferida pelo juiz da execução. Combater decisão proferida pelo juiz da execução. Então, algum benefício seria cabível para o nosso cliente, por exemplo, progressão de regime, livramento condicional, saída temporária, reconhecimento de remissão da pena pelo trabalho e ou pelo estudo, e o juiz negou, Franciele. Mas que juiz? Juiz da execução penal. O enunciado vai ter que dizer que o juiz lá da vara das execuções penais da comarca tal, após receber o pedido, indeferiu por essas razões. O enunciado vai ter que dizer... Arthur, ao contrário, é bem legal isso aí. Ou o juiz indefere um pedido da defesa, ou ele acolhe um pedido do MP. Vocês me entendem? Daqui a pouco Verdade. o MP quer o reconhecimento de uma falta grave. E aí ele acolhe. Então vocês têm que atacar esta decisão com o agravo. Podem chamar só de agravo, ou de agravo em execução, que é a terminologia que nós mais gostamos, ou agravo de execução. Tudo certo, tudo a mesma coisa. 197 da LEP fala só em agravo, tá, pessoal? Exatamente. Então, pessoal, sobre o agravo em execução, o principal ali, o sumo, né, o suco da fruta, é isso aí. O fundamento 197 LEP, prazo 5 dias, súmula 700 do Supremo, não esquecer do juízo de retratação na petição de interposição, e o objetivo é combater decisão proferida pelo juiz da execução penal. Muito bem lembrado o que o Salim falou agora. Pode ter sido um pedido da defesa indeferido e, claro, eu tenho uma decisão do juiz da execução. Ou o contrário, o MP pedindo, por exemplo, a regressão de regime por tal motivo. E aí o juiz deferiu a regressão de regime. Você, como advogado, vai combater aquela decisão do juiz da execução por meio do recurso de agravo em execução. Certo? Beleza? Bom, Salim, acho que a gente conseguiu dar um panorama legal aí para vocês das peças top 5. A identificação ali das nossas peças top 5. Quais são as peças, e aí é uma pergunta muito comum dos alunos, Salim, quais são as peças que a gente discute pena e regime? Memoriais e apelação. Tudo bem? Que a gente discute pena e regime em memoriais e em apelação. A gente não discute pena e regime em RA, não tem o menor sentido, porque o objetivo é alcançar a absolvição sumária do cliente. A gente não discute pena e regime em rese, até porque o réu nem foi condenado ainda para o júri, o réu só foi pronunciado, se for um rese de pronúncia. A gente não discute mais a questão de atenuante, agravante, nada disso em execução penal, porque eu já tenho um título executivo, eu já tenho uma condenação com trânsito em julgado, Franciele. Ana, não tem motivo de eu falar, não, mas o réu é menor de 21, mas já transitou em julgado. Se transitou em julgado errado, pessoal, claro que a gente teria nessa linha como tentar reverter essa pena equivocada por meio até de revisão criminal. Tá? Transitou em julgado uma causa de aumento de pena que não deveria incidir, transitou em julgado uma situação que não levou em consideração uma circunstância atenuante da pena, a gente conseguiria rever a questão da pena por meio de revisão criminal. Nós sabemos que após o trânsito em julgado, ou nós temos incidentes na execução penal, ou a gente tem, aspas, uma ação rescisória no processo penal. E a ação rescisória no processo penal se chama revisão criminal. Tudo bem? Beleza? Salim, algum acréscimo, alguma coisa? Perfeito, pessoal. Essas são as peças top 5.
Então, é possível que caiam outras? É possível, é possível. Pode ser que caiam outras, tá? Agora, a FGV já mostrou a predileção por essas. Sempre caem as mesmas. Então, vejam, nós entendemos que essas são as principais, por isso nós estamos falando das peças top 5. Já falamos, nós estamos aqui fazendo uma rememoração, né, uma revisão, é a semana da revisão, é a semana da aprovação, então deverá vir algo em torno dessas peças, tá, pessoal? Dentro dessas peças, nós temos apostas, inclusive dentro das top 5, só que não é para a aula de hoje, então fiquem tranquilos, controlem a ansiedade, nós falaremos das apostas também, tá? Para vocês se programarem. Amanhã, salvo engano, 18 horas, né, Arthur? Amanhã às 18 horas, então lembrem, nós estaremos com vocês também ao vivo falando de teses de mérito, teses principais relacionadas à teoria do crime, tá? Na quarta-feira, vamos corrigir o 5º simulado, com correção individualizada, tá? Na quinta-feira, falaremos de teses de mérito relacionadas à teoria da pena. Teses de mérito, não, teses subsidiárias. De mérito subsidiárias, né, Arthur? Relacionadas à teoria da pena, tá? E aí depois... Não, ainda temos uma aula de recursos e institutos despenalizadores, Arthur. Na sexta. E depois apostas. Apostas, apostas, apostas. Tá? Passou rápido a aula de hoje, né? A gente está acostumado com 2 horas, só que essas aulas de segunda a sexta, elas têm duração de 1 hora, e aí no sábado, sim, a gente fica mais tempo falando de todas as nossas apostas. É isso aí, meu amigo Arthur. É um grande bate-bola, pessoal. Essa semana é papum, tanto que a gente não abriu para perguntas, né, aqui, para ser uma aula fluida mesmo, unilateral, mas não foi unilateral, porque quem está assistindo aqui no Zoom, Salim foi tirando as dúvidas, respondendo as dúvidas ali no chat, né, com vocês. Acho que respondi todas, Arthur. Ótimo. Acho que respondi todas, mas assim, se vocês ficaram com alguma dúvida, ou se surgirem dúvidas, vocês já sabem, né? Vocês têm nos procurado direto no plantão de dúvidas da plataforma, nas nossas redes sociais, no nosso canal fechado do Telegram. Sem resposta, vocês não ficam, tá, pessoal? É isso aí, Salim. Olha, brigadão aí pela parceria de sempre. Pessoal, essa é a semana que vocês só têm que mentalizar coisa boa, tá? Pode parecer besteira, mas esse negócio de jogar para o universo... Minha esposa tem umas manias dessas, sabe? Joga para o universo, lei da atração. Eu sou meio secto com as coisas, né? Sou meio sectário, assim. Mas não importa. Eu acho que mentalizar coisa boa, só vem coisa boa. Se você fica mentalizando coisa ruim, não dá certo. Porque coisa ruim gera o quê? Insegurança. Eu posso entrar num avião com absoluta tranquilidade, pensando no destino que eu vou ficar de férias, ou eu posso entrar no avião falando, será que vai ter muita turbulência durante o voo? E aí eu transformo uma viagem, que é para ser agradável, numa coisa desagradável. Então não, a gente entra num avião mentalizando que a gente vai para a praia, a gente vai tomar água de coco na areia. É isso que vocês têm que fazer essa semana, gente. É água de coco na areia, mentalizar coisa boa. Vocês têm que pensar naquela foto clássica que vocês vão nos mandar com a vermelhinha na mão. Aquela foto com um sorrisão até aqui, até a orelha, tá? Com a vermelhinha na mão. E a gente vai ficar muito feliz com a aprovação de cada um de vocês. Tá bem? Vai dar certo, gente. Beijo a todos, todas. Fiquem com Deus. Um beijo e até amanhã. Aí. Tchau, tchau.